O mundo foi surpreendido com um ataque sem precedentes de Israel ao Irã. O objetivo principal é fragilizar a capacidade de pesquisa iraniana, que obviamente foca no desenvolvimento de armas nucleares, embora o Estado iraniano negue. Tomás Tomasi, como é que nós vamos analisar esse momento preocupante da política internacional num ataque que pode ter outros desdobramentos na região? Olha, Luciano, esse é um momento importante da geopolítica internacional. A região do Oriente Médio está em ebulição e esse ataque ele vem muito após uma tentativa dos Estados Unidos de negociação com o Irã para congelamento do seu programa nuclear, né? Israel orquestrou uma ofensiva cirúrgica muito parecida com o que já foi feito há algum tempo atrás, no final do ano de 2024, em relação ao Hezbollah, uma ofensiva localizada e estratégica com o objetivo de atingir personagens importantes do regime de Teherã. O Netanyahu, primeiro-ministro israelense, já havia dito em oportunidades anteriores, ele se referia à arma nuclear iraniana como uma coisa ruim, porque era algo que realmente equilibraria militarmente a situação na região. Obviamente, Netanyahu conta com o apoio de Washington, do presidente Donald Trump, para, de certa forma, respaldar e garantir a segurança de Israel diante desse momento. Mas a minha pergunta, Tomás, vai também no seguinte: o primeiro-ministro israelense encontrou condições políticas favoráveis para esse ataque? Luciano, o primeiro-ministro Netanyahu ele tem, nos últimos meses, acentuado o seu desgaste internamente no âmbito da política interna de Israel. E esse ataque ele tem claramente o objetivo também de tentar aglutinar as lideranças internas para que ele possa se manter e se reinventar na sua trajetória. É importante entender que Israel também tem uma questão estratégica em relação ao programa nuclear e um olhar estratégico em relação ao programa nuclear iraniano. Entende-se de maneira linear que caso o Irã tenha capacidade de produzir armas nucleares, o Estado de Israel seria o grande ameaçado em relação à sua existência. E o fato do Irã ter avançado nesse programa talvez seja uma preocupação global. Então, outros atores podem também enxergar que esse congelamento, essa dificuldade para o Irã seja algo importante para todos. A gente não vai ver, por exemplo, alguns parceiros do Irã reagindo, o Hezbollah porque não tem mais capacidade disso, mas outro parceiro que também não vai reagir é a Rússia, que está congelada na sua guerra com a Ucrânia. Então, assim, Israel fez um ataque cirúrgico importante para os projetos de Netanyahu e que a gente tem que observar quais serão os próximos dias. Esse ataque ele foi só durante essa noite ou a gente vai ter algum tipo de desdobramento nos próximos dias? Até porque o custo, né, Tomás, em relação a esse ataque, o custo que eu digo é o seguinte: obviamente, quando você faz um movimento desse, você tem repercussões globais. O próprio Netanyahu ele acusou os líderes europeus de estarem se omitindo diante do programa nuclear iraniano. Mas é preciso saber, obviamente, se a capacidade nuclear do Irã ela foi simplesmente atrasada em 1, 2, 3 anos, ou se ela vai ter um atraso ainda maior, que seria o objetivo de Israel. Se o custo disso, ou melhor, se o resultado dessa ação militar ela tem tão pouco tempo de resultado, talvez não compense o custo diplomático que ela tá repercutindo para Israel. Vamos lá, Luciano, tem 2 pontos importantes da sua pergunta. Que o ataque de Israel a gente comentou, mas não disse efetivamente qual foi o resultado dele. Ele tem um objetivo cirúrgico que foi de ceifar a cabeça de 2 grandes líderes, que é o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana e o comandante do Estado-Maior, ou seja, a pessoa, o líder maior das Forças Armadas iranianas. Isso aconteceu, também foram atingidos e eliminados cientistas que lideravam o projeto nuclear iraniano. Então você tem um corte na linha
fundamental que pensava o programa nuclear e militar do Irã. Tá? O outro ponto é o impacto que isso vai ter em relação aos custos que você está levantando. O principal custo que tem é global. Ali é uma região importante de produção de petróleo e a logística pode ser afetada. Eu estava curiosamente acompanhando o Instagram agora de manhã e vi uma imagem que um perfil publicou mostrando do Flight Radar as rotas dos aviões totalmente alteradas. Então você tem no mapa, o Flight Radar que entrar vai ver lá, o mapa do Irã sem nenhum avião sobrevoando a região. Nesse momento isso está acontecendo agora e no entorno filas de aviões passando pelos países vizinhos. Para além disso, o escoamento marítimo de petróleo e de óleo por essa região, ele pode ser afetado. Então, o primeiro impacto econômico é na cadeia produtiva do petróleo. E interessante, Tomás, assim, que eu também vi uma observação acompanhando análises internacionais, que o objetivo de Netanyahu pode ir além do próprio enfraquecimento da capacidade nuclear do Irã, mas também de uma mudança do regime político no iraniano. Você vê condições para isso? Então, essa é uma grande interrogação, Luciano, e uma pergunta muito perigosa. Veja bem, quando houve a Revolução Iraniana e que a gente tinha o regime do Shah Reza Pahlavi, que era uma espécie de monarca iraniano, os Estados Unidos tinha reportes diários de que o Shah estava muito bem estabelecido e que havia segurança para a permanência do status quo no Irã. Uma semana depois caiu o regime iraniano, houve a revolução, que é a revolução reinante hoje, vamos dizer assim, dos ayatolás nessa teocracia iraniana, né? Hoje a gente percebe o regime teocrático iraniano mais enfraquecido internamente. Você tem parte da população conseguindo enfrentar, mesmo sendo reprimido de maneira bem brutal, né? A gente vê a violência que ocorre, sobretudo, da guarda iraniana em relação aos costumes das mulheres, mas Israel lida muito com a queda do Hezbollah, o enfraquecimento do Irã na região dos seus apoiadores, não ter a capacidade de outros atores internacionais responderem de maneira muito direta. Fica a interrogação de, por exemplo, como vai reagir a China. A gente tem que observar isso. Israel acho que conta, Netanyahu, com o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, Donald Trump, tem demonstrado querer uma solução diplomática, isso é importante de observarmos, mas qual vai ser a posição e a reação dos Estados Unidos nas próximas horas e nos próximos dias. Mas, sobretudo, Israel fez um ataque que tenta lidar e mexer com a estrutura mais acima do topo do regime iraniano. E isso poderia causar uma desestabilização e aí a comoção popular, seja numa ditadura ou numa democracia, o que um político não quer é o povo na rua. A gente não sabe o que pode acontecer. E Israel também lida com essa perspectiva dos iranianos se rebelarem. Muito bem, esse foi mais uma Opinião Internacional e nós estamos acompanhando de perto essa crise no Oriente Médio. Obrigado pela sua atenção.